Estou aqui sozinho novamente e eu não sei, eu acho que eu tô com um pouco de cansaço mental, então provavelmente não vou fazer muito sentido aqui, eu vou em tangentes e eu vou ser bem devagar na minha fala hoje. Não sei. Acho que meu cérebro não tá funcionando muito bem hoje. Talvez eu esteja um pouco cansado, um pouco mais cansado que o normal aí, tá vendo? Não tô conseguindo me articular bem já, logo de cara. Não deu nem um minuto, eu já não tô conseguindo formar uma frase que faça sentido. Então você vai aqui ficar uma hora escutando eu não fazer sentido nenhum. Ou talvez eu faça com sentido sem querer. Bom, falar sobre eventos atuais. Engraçado como o desenvolver da guerra no século XXI, né? Tanto quanto a Rússia fazendo uma operação de 3 semanas que tá durando 2 anos, agora Israel fazendo uma operação de 3 dias que tá durando um mês. Mas a parte interessante desse conflito em Israel é a reação do mundo, em parte com os israelenses. Por exemplo, o homem mais rico do mundo, dono do Twitter, né, Elon Musk, vem falando algumas coisas que eu acho no mínimo interessantes. Coisas que há um ano atrás era difícil para você ver qualquer pessoa falando abertamente isso, qualquer pessoa que tenha uma fama falando isso abertamente. E hoje você vê muita gente falando, e o Elon Musk falando e concordando, as pessoas concordando com o que ele está falando. Por exemplo, uma coisa que alguém disse algo do tipo que comunidades israelenses puxam certos discursos contra brancos no Ocidente, e agora esses mesmos discursos estão sendo usados contra os israelenses, e os israelenses estão falando para as pessoas pararem de usar esse discurso com eles. E aí o Elon Musk foi lá e concordou com a pessoa, disse: é verdade, é exatamente isso. E você vê, e realmente é isso que você vê. Você vê os próprios israelenses, vamos dizer assim, falando contra os brancos da forma que agora as pessoas estão falando contra eles. Então você via isso desde sempre, né? É uma coisa que muita gente fala, e muita gente foi acusado de muita coisa, muita gente foi destruído por falar isso, né? Por falar que comunidades israelenses no Ocidente promovem ódio contra a população dominante, promovem ódio contra homens brancos, etc. E agora isso é um discurso aceito, é um discurso que a maioria das pessoas percebe, não é mesmo? Eu lembro que alguns anos atrás, né, quando eu comecei a fazer conteúdo pra internet, era impossível você falar disso, era impossível você falar essa coisa simples. Existe um povo que subverte o Ocidente. Era impossível você falar isso. E hoje você tem o homem mais rico do mundo, Elon Musk, falando isso abertamente, e as pessoas concordando com ele. Se isso não é um desenvolvimento no discurso, eu não sei mais o que é. Em pouco tempo a gente foi alastrando, né? Foi alastrando esse tipo de pensamento, e hoje isso é algo comum das pessoas pensarem, todo mundo consegue perceber isso. Eu acho que esse conflito na Palestina abriu muito a porta exatamente para isso, para que as pessoas conseguissem perceber essa subversão de décadas, que agora está escancarado para todo mundo. E, nesse caso, os israelenses, eu vou chamar eles de israelenses aqui. Os israelenses, eles basicamente queimaram as pontes com todo mundo que eles podiam. Nos últimos anos, você viu, por exemplo, todo mundo que ofereceu ajuda para eles, vamos dizer assim, os fundadores do Estado de Israel, o Ocidente. Israel foi fundada pelo Império Britânico e com apoio americano e da União Europeia. E qual foi o preço que eles pagaram por isso? Qual foi o benefício que eles tiveram? Qual foi o agradecimento que eles tiveram? Subversão, décadas de subversão da sua cultura interna, da sua mídia interna, décadas desse povo que eles ajudaram a ter um país cuspindo na cara deles, e agora você tem essa consequência atual, que é como o Elon Musk concordou ali, o cara falando, bom, agora todo mundo percebe o tipo de narrativa que é passada para cima do povo que ajudou a criar o Estado de Israel. Enfim, o que você vê é que, por exemplo, quando o Donald Trump teve a sua eleição, Israel deu as costas para ele, não quis ajudar ele. Quando o Bolsonaro teve a eleição dele, Israel deu as costas para ele, não quis ajudar ele. O que você vê é uma questão básica de duas fábulas
que você escutava provavelmente quando você era uma criança. É a primeira fábula da lebre e da tartaruga, né? Que a lebre aposta uma corrida contra a tartaruga e aí a lebre fica dormindo e comendo, não tá nem aí. A tartaruga vai devagarzinho andando até chegar na linha de chegada e ganha da lebre. E aí você tem uma outra parábola que é muito boa, que é a parábola do sapo e do escorpião, né? Que é o escorpião quer atravessar o rio e ele pede pro sapo, não, me ajuda a atravessar o rio. E o sapo fala, não, mas você é um escorpião, você vai me picar, eu vou morrer. Daí o escorpião fala, não, mas se eu botar nas suas costas, se eu te picar, vai morrer nós dois. Aí o sapo fala, beleza, vamos lá então. E aí o sapo aceita, né, e atravessando o rio com o escorpião nas costas, o escorpião pica o sapo, e tá os dois afundando e morrendo, e o sapo pergunta, mas por que você me picou agora, você vai morrer junto comigo? O escorpião vira pra ele e fala, é a minha natureza. Tá aí uma lição, duas fábulas que tá aí a lição pra você. No final das contas, vamos voltar na história. O Estado de Israel é fundado. De novo, como eu disse, com a ajuda do Império Britânico. Os britânicos, o que os britânicos ganharam com isso? Nada. E foram lá e fundaram o Império de Israel. O Império de Israel. Meio que império, né? Eles formaram o Estado de Israel, estabeleceram os israelenses no Oriente Médio, com o apoio da União Europeia, recém-formada, e com o apoio dos Estados Unidos. E se vemos no mundo ideal, onde o escorpião não seguisse sua natureza, era simplesmente uma questão de fazer acordo, certo? Tipo, não, se ajudaram a gente a formar um Estado aqui agora, e a gente tem uma dívida eterna com vocês, a gente vai ajudar vocês em o que vocês precisarem. E não, né? O que você teve foi, muito pelo contrário, o oposto disso, não é mesmo? E, por exemplo, eu quero pegar uma figura aqui que está sendo essencial nessa questão da Israel versus Palestina, que é o Ben Shapiro. Né? O Ben Shapiro, quando teve a invasão, ele fez um vídeo que é um discurso, ele chama I'm a Jew. Meio que deu uma viralizada nisso. E eu achei o discurso dele fantástico, na verdade. Eu achei um discurso muito bem escrito, muito bem feito. Se ele fosse um cara mais carismático, eu até ficaria do lado de Israel, só assistindo aquele vídeo. É um discurso muito bem feito, muito bem escrito, perfeitamente. Ele convence você. Mas aí você teria que ter uma certa ignorância em certos fatos. Por exemplo, né, uma coisa que o Ben Shapiro faz, e muitos sionistas fazem, é citar Bar Kokhba. Bar Kokhba, não sei a pronúncia direito, me desculpe. Mas Bar Kokhba é uma figura que meio que se declarou Messias, né, e iniciou uma revolta em Jerusalém. Essa revolta acabou matando vários romanos e vários cristãos. E essa reforma acaba com a invasão, né? Adriano, o imperador, sim, o próprio jogador de futebol, ele saiu do Rio de Janeiro e foi lá. Brincadeira. Mas ele vai lá para acabar com essa revolta, né, Adriano? E aí você tem a queda do Segundo Templo, e enfim. Aí nessa revolta acaba basicamente todo. É o último resquício de identidade judaica unitária que tem na história. E aí os judeus eles vão em exílio meio que para sempre até certo ponto. Então na revolta de Bar Kokhba, que acaba com Adriano alastrando totalmente Jerusalém. E eles têm, o povo israelense, né, tem uma certa, como eu posso dizer, uma certa dor no cu, vamos colocar assim, uma certa dor no cu com Adriano. Tanto é que você vê, tem o Arco do Triunfo dentro dessa revolta, né, em Roma até hoje. O Arco do Triunfo que Adriano fez depois que ele acabou com essa rebelião. E você vê lá, é muito comum israelenses viajarem para Roma, irem tirar foto, tipo, jogando lixo, cuspindo, fazendo obscenidades para esse Arco do Triunfo em homenagem ao fim da revolta de Bar Kokhba. E é isso. Esse discurso Ben Shapiro meio que glorifica a figura do Bar Kokhba, como eu disse, como é comum entre os israelenses fazerem, que é só uma figura que se declarou Messias, fez uma revolta e dentro do Império Romano e teve a revolta terminada por Imperador Romano. É uma coisa simples. Por exemplo, é que nem se sei lá, os franceses pegassem Vercingetorix e falassem tipo, não, nós somos essa identidade, e tipo, fossem na Itália e xingassem os italianos, que os italianos levaram Vercingetorix de prisioneiro. Tipo, é algo desse nível, e ninguém pensa assim.
mas a identidade do israelense se baseia nisso, nessa eterna dor de cu histórica. Tipo, nunca tá bom, sabe? Nunca é suficiente, nunca nada pode ser relevado. É um eterno rancor, assim. Isso me lembra muito os anões do Warhammer Fantasy, né? Os anões do Warhammer Fantasy, eles têm uma certa coisa com rancor, que eles têm o Book of Grudges, né? O livro dos rancores, onde eles anotam tudo o que foi feito de errado com os anões. Então sempre que algum outro povo vizinho faz algo que os anões consideram errados contra eles, eles vão lá e anotam no livro dos rancores, e eles têm que resolver o rancor agora, eles têm que se vingar. E é quase como se os anões no Warhammer Fantasy fossem baseados em Israel. Porque é exatamente isso, essa eterna formalização do rancor, é anotar o rancor num livro e falar, a gente tem que resolver isso aqui, a gente tem que se vingar disso aqui. Os romanos, eles acabaram com uma revolta que a gente fez há 2000 anos atrás, então vamos anotar isso aqui, revolta acabada pelos romanos. Então a gente tem um rancor eterno com os romanos. Toda vez que a gente for para Roma agora, a gente vai cuspir no arco que eles construíram. A gente vai xingar o arco, a gente vai fazer obscenidades. E é bizarro como essa eterna necessidade de se vingar de erros cometidos 2000 anos atrás. E aí, de novo, volta na coisa que eu sempre falo aqui, o conflito tribal entre eles, entre Israel e Palestina. E agora isso transformado numa coisa global, do tipo, você tem que apoiar uma das duas tribos, ou se você apoia uma das duas, você está apoiando o genocídio da outra. E se você não apoia nenhuma das duas, você, sei lá, você é uma pessoa ignorante ou qualquer coisa do tipo, assim. E de novo, trazendo esse rancor milenar para dentro de uma narrativa política global, onde todo mundo tem que estar constantemente atento. E é isso, né? Um blood feud, né? Entre duas tribos milenares que você tem que ficar constantemente prestando atenção. E eles têm lá escrito no livrinho deles de rancor que eles têm que se vingar. Então eles têm que vingar o Bar Kokhba, eles têm que vingar, sei lá, a guerra do Yom Kippur, eles têm que vingar essas constantes coisas, e nunca tá bom. Não interessa o quanto ajudem esse povo, nunca tá bom. E é isso, a gente tá entrando numa era pós-sionismo, né? Porque basicamente eles cortaram todas as pontes, eles queimaram todas as pontes, cortaram todos os laços. Ninguém mais consegue abertamente apoiar Israel, por exemplo. Porque, de novo, como eu falei no começo, é uma operação de 3 dias, e aí um mês, todo dia tem um monte de foto, um monte de gore de criança palestina. Isso também, nossa, isso é uma coisa, né, cara? Qualquer lugar que você vai, tem algum vídeo de alguma coisa. Eu não quero nem falar, porque é tanta coisa que eu já vi desde que começou isso aí, que tipo, todo dia tem algum vídeo de criança sendo explodida, todo vídeo, todo dia. É coisa cansativa, né? Você não consegue mais usar o meio da interweb sem ver uma criança palestina sem uma perna. É impossível. Obrigado, Israel. Obrigado por me fazer eu ter que ver esse tipo de coisa todo dia agora, né? E é isso, é o eterno eterno conflito tribal desses dois. Só que agora você tá envolvido nisso, né? Porque você tem que assistir em primeira mão. Então você tem que ver todos os vídeos, todo dia, das crianças lá. E os palestinos adoram fazer um espetáculo disso, né? Todo vídeo tá lá o pai segurando a criança e mostrando pra câmera, e aí ele sai na rua com o bebê que tá mole, e você sabe o que tá acontecendo, e aí sai na rua e todo mundo filmando, e todo mundo, nossa, que desastre, que alastro. Isso, isso não dá. E aí, é isso, como que você vai falar? É mesmo, né? Acho que eu apoio Israel. Eu apoio Israel. Isso não dá. E essa questão, né? E aí entra um conflito entre pessoas que apoiam um lado e pessoas que apoiam o outro lado. E irrelevante. No final das contas, tudo isso é irrelevante. A única coisa que é relevante é isso, que basicamente todo mundo tá abandonando Israel. Israel tá sendo abandonada. Eles basicamente não estabeleceram nenhum laço genuíno com ninguém.
todas as pessoas que eles têm uma certa lealdade, vamos colocar entre aspas, têm uma lealdade porque eles, de certa forma, criam uma imagem não real, e você agora vê constantemente pessoas famosas colocando, expondo que, por exemplo, o governo americano é cheio de sionistas. Aliás, outro dia, o Tom Platz, estava postando no Instagram dele, tipo, os Estados Unidos tem um governo ocupado por sionistas. Tom Platz. Então agora você tem Tom Platz, Elon Musk, pessoas que não tem nada a ver com política falando, não. O governo americano tem uma porrada de pessoas que têm cidadania israelense e que elas são mais leais ao Estado de Israel do que aos Estados Unidos. Assim, é impensável algo assim. Não, tipo, o ponto chega que um cara que é famoso por ser bodybuilder, é só isso, é um bodybuilder, tá falando mal de você, tá falando mal do seu país, do seu povo. Porque ninguém aguenta mais, essa é a verdade. Como o Elon Musk disse, quantos anos tem artigos e artigos atrás de artigos com um nomezinho lá de um. Enfim, você sabe os nomes comuns, né? Escrevendo artigo, e aí o cara fala, não, porque você treinar na academia é um sinal de extrema direita, né, um nazista. Você comer carne é um sinal de que você é racista. Você fazer isso é um sinal de que você é machista e não sei o que. É sempre os mesmos nomes. E é uma coisa de padrão, né? Todo mundo consegue reconhecer o padrão. Chega uma hora que o padrão é tão óbvio que todo mundo reconhece o padrão. No final das contas, não precisava ninguém de dizer isso. Essa é a verdade. Eu nunca precisava ter falado nada de que existe um padrão de subversão. Nem eu, nem ninguém. Não precisava de nenhuma pessoa sequer falando desses padrões. A única coisa que precisa é que as pessoas olhassem. Era só isso. Porque, por exemplo, você vê. Isso aí você vê tipo, em grupo de zap de família. Esse tipo de artigo, meme, do tipo. Comer carne faz você ser machista. Esse tipo de artigo, meme, você via sua avó mandando no grupo da família. E zoando, né? Só que aí que tá, né? O padrão é o nome da pessoa escrevendo o artigo. Que era sempre os mesmos nomes recorrentes, os mesmos sobrenomes recorrentes. E aí, enfim, aí chegou um ponto onde até o Elon Musk tá falando disso. A questão é o overplay the hand, né? Tipo, você trucar sem ter nada na mão. Essa é a questão, né? É você ficar martelando a mesma coisa um tempão e esperando que o resultado vai melhorar, até o ponto que simplesmente todo mundo tá bom, cara, já entendemos, vocês gostam do Super VT, ok? Não vou mais apoiar vocês, tá bom? É isso. Esse é o ponto que chegou. O ponto que chegou é o sapo olhando pra cima pro escorpião falando, tá, cara, por que tu me picou, seu idiota? Agora vão te matar, agora vão te destruir, agora o mundo inteiro tá contra você. Entendeu? Então é isso. O que você tá vendo agora é um monte de israelense que mora no Ocidente vendo hordas e hordas de imigrantes do mundo árabe fazendo um monte de passeata falando destrua o Estado de Israel. Eu tô só parafraseando, tá? YouTube não parafraseando, não. Tô falando que eles falam nas passeatas deles lá. Então você vê passeata em Londres, em Nova York, em Los Angeles, em Berlim, de um monte de árabe, um mar de árabe com bandeira da Palestina, você vê bandeira até de organização terrorista no meio, falando destrua o Estado de Israel, morte ao Estado de Israel, blá 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 blá. E sou eu falando, não, eu adoro o Estado de Israel, quero que o Estado de Israel exista para sempre. Glória ao Estado de Israel, ok? Sou um grande apoiador do Estado de Israel. Mas essas pessoas que foram para o Ocidente, que foram para Berlim, que foram para Londres, que foram para Nova York com a ajuda de várias ONGs de um certo país, agora elas gritam pela destruição desse certo país. E aí volta na questão do escorpião. É a mesma coisa. Tá bom, cara, por que você colocou esse monte de gente no meu país agora? Você aguenta. Porque aí que tá, pro árabe, pro palestino, pro muçulmano, a diferença entre o colonizador israelense e o colonizador britânico não existe. Não existe. Na cabeça do israelense isso existe. Na cabeça do israelense existe uma grande diferença entre o israelense e o britânico. Na cabeça de um palestino gritando é a mesma coisa. É a mesma pessoa. Não tem diferença.
para eles agora, como você está vendo inúmeras pessoas falando, são colonizadores, né? Colonizers. Então é isso. No final das contas, a subversão criou a situação do sapo e do escorpião. Essa é a mensagem aqui. Essa é a mensagem. Tudo isso para dizer o quê? Para dizer que é isso, né? Agora eles estão nas costas do sapo afundando e o sapo tá olhando para cima. Essa é a questão. O Elon Musk falando isso é o sapo olhando para cima pro escorpião e falando: tá, cara, é isso que tu fez. Tá aí o resultado das ações. Tá aí, entendeu? Agora não só eu que confio em você tô morrendo junto com você tá morrendo junto comigo. E a gente vai morrer de mão dadas. É isso. O final das contas, a parábola do escorpião aqui é Israel percebendo que ela está de mãos dadas com o Ocidente que ela viveu subvertendo por um século, indo por água abaixo. Essa é a moral da história. O que de fato é engraçado, né? De fato é meio bíblico, né? Meio poético. Meio, como que eu posso dizer assim? É um... Não sei dizer nada além disso, de que é um fim poético para eles. Né? Que é isso, né? Eles criaram o próprio problema. Que era. Como eu disse, imagina um mundo ideal. Eles falando: não. Nós vamos agora formar alianças firmes e nunca mais subverter política ou mediaticamente os países que nos ajudaram. Então nós vamos dar as mãos dadas aqui e nós seremos um bastião da liberdade no Oriente Médio. Que é basicamente a narrativa que os Estados Unidos vende, por exemplo. Né? Os Estados Unidos vendem essa narrativa. Que ninguém mais compra, basicamente. Ninguém mais compra essa narrativa. De que Israel é o grande aliado de toda a liberdade no mundo e é um símbolo de liberdade no Oriente Médio. Ninguém compra mais isso. Entendeu? Porque eles simplesmente não se comportaram de acordo com esse padrão. Se eles se comportassem de acordo com essa imagem, nada disso estaria acontecendo. Estaria todo mundo apoiando Israel contra a horda do Oriente Médio. Não é o que está acontecendo. O que está acontecendo é o exato oposto disso. Enfim, é isso. Vou fazer uma pausa aqui. O último apoio que sobra é um apoio que não vai ajudar em nada, não vai mudar em nada para eles, que é o apoio de, por exemplo, boomer evangélico, que coloca lá a bandeira de Israel no culto, no galpão deles. O que isso ajuda Israel? Absolutamente nada. E esse é o último grupo que eles têm, um grupo né, diga-se de passagem, é um grupo que eles desprezam com toda a força do mundo. Então, assim, aonde eles se colocaram, não é mesmo? Como eu disse antes, eles poderiam ter feito, por exemplo, como a União Soviética fazia com movimentos de esquerda em volta no mundo no século XX. Israel poderia facilmente ter financiado vários movimentos de direita pró-Israel em volta do mundo. Como eles fizeram em algumas partes, até meio que de forma sem querer, como foi, por exemplo, na Ucrânia. Né? A Ucrânia tem alguns movimentos aí de direita que tem apoio ferrenho de Israel. Israel também apoia alguns movimentos de direita na Europa, né? Alguns poucos. Só que, por exemplo, quando é o caso dos Estados Unidos, em vez de fazer isso, eles não precisavam fazer isso, porque eles simplesmente têm cidadania dupla no Congresso e no Senado, números acachapantes. E a forma de como esses cidadãos de dupla cidadania... Nossa, falei tudo errado aqui, meu Deus. Falei tudo errado. Mas essas pessoas com dupla cidadania, o Congresso e o Senado americano, se comportam de uma forma que o povo americano acha desprezível, o que era uma questão de tempo até eles perceberem o padrão de que os políticos que se comportam de uma maneira desprezível têm essa dupla cidadania. Alguns até chegando a estar com o uniforme da IDF em questão de dias de Israel ser atacada, o que obviamente não seria igual se os Estados Unidos fosse atacado. Faz, de novo, com que essas pessoas perceberem o padrão, como Elon Musk percebeu, acontecer ainda mais. Enfim, como eu disse antes, eles poderiam muito bem ter feito várias coisas no mundo para ajudar qualquer movimento que ajuda eles, no caso, e nunca levantaram um dedo. Então, assim como o próprio cara ali que o Elon Musk concordou disse, agora que eles estão percebendo o resultado das ações dele, lavem as mãos. Lavem-se as mãos. Ninguém mais se importa, ninguém liga. Amanhã. E outra coisa, o próprio Trump está colocando já discurso de isenção no conflito Israel-Palestina. O próprio Trump. Não é mesmo?
Porque no final das contas é isso que ele vai fazer, né? Ele vai se isentar porque ele é um cara que é muito, como eu vou dizer, de certa forma orgulhoso, né? Ele lembra de como riram dele, como Benjamin Netanyahu riu dele quando ele saiu da presidência. Então, assim, eu não acho que ele vai ser muito bondoso na sua volta ao poder, que provavelmente vai acontecer. E aí você vai ver um contexto meio que pós-sionismo nos Estados Unidos, né? Que vai ser a questão do tipo começar a cortar a assistência para Israel e começar a meio que falar, beleza, você destratou a gente, agora se vira aí, fica na boa, vai em paz, irmão, sem ódio, mas a amizade acabou. E é isso. Tinha mais um assunto para falar, mas é um assunto bem polêmico e talvez eu fale depois. Mas agora vamos ler uns e-mails, vai. Que aí eu leio uns e-mails e aí talvez tenha um e-mail bom aqui. E eu não preciso falar desse assunto. Que eu acho muito. É um assunto bem importante, mas é muito controverso e eu quero evitar. Enfim, vou pegar um e-mail aqui. Ah, velhas gordas, videojogos e simulacros. Salve Vivi, enquanto assistia o último Bases.web, aquele que você comenta sobre escolas, tive algumas reflexões e gostaria de as compartilhar. Inicialmente, é conhecimento geral que videogame é uma mídia consumida predominantemente por homens que estão na faixa etária que vai do pré-adolescente até o jovem adulto. Também é evidente que nessa mesma faixa etária os homens se encontram em um estado paradoxal. Seu ímpeto de dominância movida pela testosterona começa a aflorar, mas ao mesmo tempo você se encontra em um contexto onde você é completamente submisso e impotente. Seja como um aluno na escola e na faculdade, ou como um novato no trabalho, você no fundo do poço da hierarquia, você está no fundo do poço da hierarquia. O que você pensa ou quem você é não importa. Apenas cumpra suas obrigações pré-determinadas e cale a boca. E para piorar a situação, as pessoas das quais você se curva muitas vezes serão mais fracas e mais boas que você. Toda a situação faz com que qualquer homem com mais de 300 NGDL de testosterona seja exposto a um estresse e agonia quase insuportáveis. Isso aqui é um negócio do Senhor Incrível, né? Isso é uma cena que eu lembro da minha infância, que é uma cena marcada na minha cabeça, que é essa cena do Senhor Incrível trabalhando no escritório. E aí ele vai. O cara tá sendo roubado na rua e o chefe dele tá falando alguma coisa que é irrelevante. E ele fala, tipo, tá lá o cara sendo roubado, velho. Deixa eu fazer alguma coisa. Ele vai falar, não, você não importa. Você tem que preencher o formulário lá. E aí ele enfia o velho na, na parede. E isso é basicamente uma coisa que você tem que aprender a lidar. Eu acho que de certa forma, a não ser que você desenvolva algum talento que você não precisa lidar com esse tipo de pessoa, se você está trabalhando, você vai ter que aprender a lidar com isso. E a forma é simplesmente tapar o ouvido. Não tem muito o que fazer. Bom, para não chutar e acabar fazendo um massacre são. Não, pera aí. Para não chutar e não acabar fazendo uma coisa ruim, são utilizados diversos mecanismos de escape. Alguns homens vão impor sua dominância em relacionamentos, seja uma namorada submissa ou se jogando no sexo casual. Outros vão praticar algum esporte, outros vão partir para o bullying. Mas o que sobra para o indivíduo que não tem predisposição genética para nada disso? Na maioria dos casos, resta o tema do e-mail, videogames. Para exemplificar, vamos pensar no jogo mais vendido de todos os tempos, Minecraft. Entre os jogos mainstream, não existe nada que apele mais para os instintos masculinos do que ele. Você começa sozinho em um mundo cheio de riscos e usando suas mãos nuas, você conquista o mundo. Você desenvolve ferramentas, constrói monumentos, extermina monstros, molda a natureza à sua vontade. Uma válvula de escape perfeita para um garoto de 12 anos que, ao se entediar de ouvir uma velha gorda explicar sobre gramática, dorme na aula e é mandado para a diretoria para escutar outra velha gorda te dar lição de moral. Isso aqui aconteceu comigo exatamente assim. Eu jogava Minecraft. Tipo, isso quando o Minecraft estava tipo, no pré-alpha, então 2000 e, sei lá, 11, 2010, por aí, 2000, por aí, 2010, 2011, 2009. E era isso, eu ficava a noite inteira acordado, porque é muito mais interessante você ficar lá construindo coisa no Minecraft do que ficar dormir, no caso, né? E aí acordava, ia pra escola, dormia na aula, ia pra diretoria, ficava escutando nada, blá 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 blá. Mesma coisa. Mas existe uma. Continua no e-mail.
Mas existe uma armadilha nisso. Você não vai ser eternamente submisso. Mais cedo ou mais tarde, você vai sair da escola, subirá de posição na empresa e estará acima dos novatos. Talvez até mesmo vais abrir sua própria empresa e poderá mandar em seus funcionários à vontade. Como eu disse antes, isso aqui é um dos meios de você não cair na situação do senhor incrível. É você abrir sua própria empresa. Talvez se torne um oficial do exército ou da polícia, talvez funde um grupo terrorista, claro, com certeza. Não, não faça isso. Talvez tenha uma família e tenha autoridade sobre sua esposa e seus filhos. Mas caso você fique preso em vícios, como os videogames, por exemplo, dificilmente vai subir tanto na hierarquia. E nisso você pode cair em um ciclo vicioso. Você foge da impotência em vícios, mas esses vícios justamente te mantêm na impotência. Não importa quantas farms você tenha no Minecraft. Putz, perdi a fundamento. Não importa quantas farms você tenha no Minecraft, ou seu elo no LoL, ou quantos bosses você matou no Dark Souls, você ainda é um bosta na vida real e vai ficar 10 horas. Ficar 10 horas por dia olhando para uma tela só piora a situação. Contudo, não vou cair em um moralismo barato e dizer que todo mundo deve parar de jogar. Se tens autocontrole, continue. Pode até fazer bem. Além de que existem outras armadilhas ainda piores, como redes sociais ou YouTube. Até mesmo esse programa, Ouvinte Vagabundo, pode ser o que está te metendo na base da hierarquia social. Inclusive, essa obsessão quase homoerótica que os ouvintes têm por você e outros criadores de conteúdo também se explica nesse fenômeno. São vistos como uma figura de poder e, ao consumir o conteúdo, sentem que estão compartilhando dessa autoridade em algum grau. Mas é tudo apenas uma teoria. Espero que não tenha ficado muito grande ou confuso. Não ficou muito bom, gostei desse meio. Algumas coisas aqui para se ponderar, né? Primeiramente, a questão do senhor incrível lá no escritório. Basicamente, isso é uma questão que muitos homens se encontram. Eu tenho certeza que alguém que já teve uma maioria que já teve uma situação dessa, de você saber que você, por exemplo, pode matar o seu chefe, mas ele tá falando alguma abobrinha que não tem nenhuma importância no mundo real pra você, você tem que só escutar o que ele tá falando. E você sabe, no fundo, você tem uma voz ali falando pra você, tá, cara, se a gente tivesse a natureza, eu ia te matar em 3 segundos e você não ia poder fazer nada, porque você tem 1,60 e 50 quilos. E eu tô falando isso por experiência, tá? Porque eu já tive situações assim, já tive situações que, sei lá, tipo, trabalhar em fábrica, e aí, tipo, o supervisor ser um cara que é tipo uma criança, só que tem 50 anos e ele, sei lá, tem alguma experiência a mais, e aí ele tá falando um negócio que não faz nenhum sentido, e você tem que escutar. Enfim, e você sabe que tipo, não vai funcionar, e você faz, e aí, beleza. Enfim, mas. E aí você faz isso porque você precisa do dinheiro, você precisa pagar a conta no fim do mês. Acabou. Não tem muito o que fazer. Ou você faz aquilo ali, ou você não paga a conta, você não come. Você vai morar na rua. Qual vai ser? Entendeu? E aí acontece, tipo, infinitos números de pessoas tentam constantemente sair de ser o empregado. E aí você de novo entra no outro ciclo, que é você ser o empregador, você ser independente. E aí você entra com estresse diferente, só que é um estresse um pouco melhor, porque é um estresse onde você é um estresse que pelo menos te dá uma independência. E essa independência, mesmo que ela esteja ligada a um estresse, por exemplo, você ter que lidar com o cliente, ou você ter que ser autônomo, trabalhar por encomenda e você não ter certeza de você vai ter trabalho mês que vem, por exemplo. Só que assim, esse tipo de estresse, ele é beneficiário para você ter testosterona, por exemplo. Então, tendo testosterona nesse ambiente, isso é beneficiário, porque é um negócio que você fala, tá bom, eu tenho esse problema, mas eu posso resolver esse problema e eu não vou estar à mercê de alguma pessoa, eu posso resolver isso por minha conta própria. E para voltar na questão do vício, né, que ele falou que, qual que é o texto que ele fala, o cara pode ficar no topo da hierarquia se ele te pega algum vício. Isso aí também tem uma questão um pouco mais profunda, que é a questão do incentivo ao homem. O homem, isso aí você pega em qualquer sociedade na história. Talvez algumas sociedades tribais, caçadores-coletoras, não, que aí você vai ter que, né, caçar e coletar. Mas em qualquer sociedade pós-caçador-coletor, você tinha uma questão que era: existem certas coisas que o homem só faz com incentivo, ou pelo menos garantias. Por exemplo, ter família. Ter família é uma coisa que o homem só faz se ele tiver certas garantias.
Eu digo um homem médio, saudável, que tem uma cabeça boa, ele vai sair de certos contextos, ele vai evitar certas coisas se ele não tiver garantias. Então, o problema maior moderno hoje da família é isso, é que o homem não tem garantias nenhuma em relação à família, muito pelo contrário. As garantias que ele tem de que ele vai se fuder se ele tiver família, né? Isso aí é uma coisa MGTOW, que tá certo, 100% certo. Então, tipo assim, você tem 300 armas diferentes que a mulher tem de te fuder dentro de uma vida de casado e nenhuma maneira de você se defender delas. Absolutamente nenhuma maneira de se defender delas. Se a mulher pede divórcio de você, ela vai tomar metade do que você tem e é isso, e acabou, não tem o que se fazer. Então, o que acontece? Muitos homens não simplesmente falam, não, eu não tenho garantia nenhuma de que tipo, ter uma família vai dar minimamente certo. Quer dizer, eu não tenho garantia de que vai dar certo. Pode dar certo, pode dar certo. Você não tem garantia de que vai dar certo. Você não tem garantia de segurança para você mesmo. Então, é mais fácil você ir para outra coisa. Então, a maior parte dos homens vai preferir fazer outra coisa do que ter família. Outro exemplo, acho que o exemplo melhor, até menos controverso, que é o exército, que é carreira militar. Por exemplo, toda a sociedade dá uma garantia pro homem que segue carreira militar de que ele vai ter certas coisas. Não, tu vai seguir carreira militar porque tu vai estar defendendo a nação. Né? Eu tô não falando aqui do contexto moderno, onde não existem guerras. Por exemplo, a situação do Brasil. Né? Carreira militar é só um funcionário público de farda, não é a mesma coisa. Eu estou falando num contexto onde de fato existe guerras, que é o quê? Ah, beleza, esse cara vai pra guerra. Ok. Então, ó, você vai pra guerra, a gente vai te dar moradia, a gente vai te dar comida, a gente vai te dar as ferramentas necessárias para você ir pra guerra, a gente vai te dar um certo status dentro da sociedade, porque você está indo defender a sociedade. Então, você pega aí desde os gregos, atenienses ou espartanos, até Roma, até os próprios exércitos chineses, que eram meio que um negócio de escravos, os persas, toda cidade tinha uma certa garantia de que você indo para o exército, você indo lutar por aquele povo, você teria garantias de certas coisas. Você vai ter garantia. Às vezes até era o general que dava essas garantias, tipo, ó, não, se a gente ganhar a batalha, você vai poder pegar o que você quiser do campo, se a gente ganhar a batalha, vai ter um certo banquete depois. Enfim, garantias de que certos comportamentos irão resultar em certas coisas. E essa volta na questão também do Senhor Incrível, que eu tô dando toda essa volta pra falar o quê? Que é, muitos homens vão optar por essa posição, porque vai ter a garantia do salário no final do mês. Então aí que tá, no final das contas, o homem médio da sociedade, ele lida muito, ele se comporta muito de acordo com garantias. Se certas coisas são garantidas para ele, ele vai seguir aquela coisa. Então, o homem, ele basicamente vai onde tem garantia. E essa é a moral, que o homem médio. Eu digo homem médio de uma certa forma bom, né? Porque eu tô excluindo tanto os no topo que vão fazer certos atos gloriosos ou vão ser muito fora da curva, tanto quanto os caras que estão embaixo ali, não fazendo nada, se enfiando em vício, certas coisas. Estou focando aqui na faixa majoritária do homem médio que quer minimamente uma vida decente aqui. Mas é um cara que não é capacitado para atingir grandes coisas. Okay? Não que isso seja algo ruim, tá? É a maioria de nós aqui. Então, o que é? Esse cara ele vai lidar com garantias. Ele vai onde ele tem garantia de emprego, ele vai para o emprego que tem garantia de pagamento, ele vai para o emprego que tem garantia de, sei lá, um plano de saúde, se ele precisa, que tem, ele vai comprar um carro que tem garantia que funcione, ele vai comprar uma casa que tem garantia que seja dele, ele vai para um lugar que ele tem garantia de segurança dele mesmo. Então, o homem normal médio, ele se comporta muito com garantias. Se você tira garantias do homem, ele para de fazer coisas. Então, você não tem mais garantia de segurança. Tá bom, então eu vou embora daqui. Eu não vou ficar aqui se eu não tenho garantia da minha segurança. Eu não posso garantir a minha segurança. Eu tô indo embora. Tchau. Ou eu não vou ter nada. Então, eu não vou trabalhar pra ter as coisas. Se eu tenho garantia que vai ser meu, o que eu vou ter? Eu não vou ter nada. Então, vou ficar de boa aqui. Eu prefiro morar na rua e não ter nada do que ter e não ter a garantia de que vai ser meu. Que alguém pode tomar de mim. Então, por isso que, por exemplo, pra entrar num bagulho aqui bem genérico, por isso que o socialismo não funciona, porque você não tem a garantia de que o cara vai ter o que ele trabalha para ter. Então, o cara não vai ter a garantia de ter um carro bom, de acordo com o que ele pode comprar, porque o médico e o faxineiro vão ter o mesmo carro. Então você tira a garantia do homem, o homem vai parar de fazer as coisas.
velho. Não, cara, você não tem a garantia de que eu vou ter um resultado disso, eu não vou fazer. Entendeu? É simples. E isso volta a uma mente meio primitiva, porque, né, porque quando você vai caçar, você não tem a garantia de que você vai pegar alguma coisa, né, que você vai conseguir pegar um animal. Mas você pegando o animal, você tem a garantia de que você não vai passar fome. Você tem a garantia de que você vai comer. Entendeu? Então vamos supor uma coisa, uma tribo que fala assim, não, 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 ó, você vai caçar, mas talvez você não coma. Talvez, tem uma pequena chance, tem 15% de chance de que a hora que você voltar com o seu animal, alguém vai tirar ele de você e comer ele na sua frente, você não vai comer nada. Os caras vão falar, tá bom, então eu não vou caçar. Então eu não vou caçar se eu vou morrer de fome depois que eu vou pegar o animal, porque eu vou caçar. Não, cara, não vou fazer isso, tá? E é isso, ok? Então, inúmeras coisas na sociedade param de funcionar a partir do momento que você tira a garantia do homem delas. Então, a família é uma dessas principais coisas. Então, se você tira a garantia de que o homem vai ter uma família estável, vai ter uma vida familiar estável, ele vai parar de ter família. Okay? É questão de tempo até mais e mais homens começarem a parar de ter famílias. Se você não consegue dar uma garantia para ele de que a família dele vai dar minimamente certo, ou que ele pelo menos tenha a segurança de que se algo acontecer com ele, ou se a mulher ferrar com ele de alguma forma, ele tem uma garantia de que ele possa se salvar disso e de que a vida dele não será arruinada para sempre. Então, se dando uma mínima garantia para o homem é suficiente para ele fazer isso. E existem inúmeras formas de ter essa garantia: pressão social, leis, religião, e, enfim, contexto social, dinheiro, poder. E é isso. Deve ter outros exemplos. Mas, enfim, tem jeitos de garantir que a sua família dê minimamente certo e se der algum problema você sai ileso disso. Tem jeito de fazer isso. Mas aí que está a questão, quando você tem um Estado que cria leis para que essa garantia não exista, muito pelo contrário, a garantia seja reversa, você tem uma garantia de que você se fuderá mais ainda se der algum problema, aí os caras falam, não vou ter família, foi mal. Olha só, para ser controverso aqui, muitas pessoas podem não gostar dessa resposta, mas a forma de que inúmeras sociedades ao longo da história deram essa garantia para o homem era colocando ele como proprietário da família. Então a mulher e os filhos eram dele, até os filhos homens, no caso, crescerem até uma certa idade, serem independentes. Mas até ali, a família era a propriedade do homem, o homem era dono da família. Entendeu? Não existia um Estado interferindo na família do cara, fazendo ele criar os filhos de certa forma, obrigando ele a colocar os filhos na escola, por exemplo, dando inúmeras armas pra mulher ferrar com ele se ela quisesse, ou se alguém fizer a cabeça dela. Entendeu? Então, sei lá, pega, por exemplo, em Atenas, você chegar a sua mulher tinha uma amiga, e a amiga fala assim, ó, seu marido tá com dinheiro, hein? Ele não é muito legal com você, não. Né? Divorcia dele aí, pega tudo que tem, já era. Sabe o que ia acontecer? Nada, porque a mulher não tinha esse poder, ela não podia fazer nada disso. A mulher não ia ter nenhuma amiga dela pra falar isso, porque simplesmente não existia isso. Por quê? Porque tem uma garantia de que o cara ia ter a mulher e a família dele. E essa é a questão. Homem ter família. Entendeu? Ter da ideia de posse. Na nossa própria língua moderna já tem esse contexto. Mas não. Né? Você tem inúmeras formas. Uma coisa básica, básica. O fato de você ter casamento gay já mostra de que o casamento em si não vale de nada. Porque se um homem consegue imitar, entre aspas, o que é o casamento, uma mulher consegue imitar, entre aspas, o que é o casamento, logo esse casamento, entre aspas, que eles estão imitando é uma coisa que não existe, né? É falso, é irreal, não é nem artificial, é um negócio que não faz nem sentido, tem lógica, é ilógico. Enfim, eu acho que eu já falei mais do que demais. Mas é isso. Se o homem não tem garantia de certas coisas, ele simplesmente não vai buscar nada. Entendeu? E é isso. Por que, por exemplo, o homem vai para a faculdade? Porque ele tem a garantia de que aquele diploma vai dar uma carreira para ele. Enfim, eu poderia ficar aqui horas falando, mas é isso. No caso, o homem normal, o homem médio, ele se baseia em garantias. E se você tira as garantias de coisas, o homem vai simplesmente evitar essas coisas. O homem normal, médio, a maioria, no caso. E é isso.
talvez você discorde. Se você discorda, manda um e-mail, que aqui eu leio seu e-mail e tenho uma outra visão diferente. Eu gosto de ter visões diferentes aqui. Enfim, vamos lá. Ah, tá. E-mail de uma frase que a frase não faz sentido. Cara, pra quê? Pra quê? Vamos lá. O cara mandou uma frase assim, mas eu achei a frase. Vamos ver essa frase. A internet enfraquece porque te oferece infinitos simulacros para experiências reais. Se você é solteiro, tem que desligar todos os simulacros para o romance. Você tem que enfrentar a oscilação sombria da resignação triste e do desejo profundo até que você se recupere. Tá bom? Tá bom. Recomendação Quinopio da semana. Olá, olá, Sr. Bases. Ao desabrochar dessa primavera tropical quente e úmida, comecei a assistir um anime Kino do Shud. Legends of the Galactic Heroes. Esse é bom mesmo. E meu amigo, que anime foda. Ainda tô no episódio 30, tem mais de 100, mas vou dar uma leve sinopse pro ouvinte, porque tenho certeza que quem escuta esse programa vai curtir. A história se passa no futuro distante em que o universo está dividido entre duas poderosas nações. De um lado, a Aliança, uma democracia à la ocidental, cujo protagonista é o almirante chinesinho Yang Wenli. Do outro lado, o Império, basicamente o Império Germânico, cujo protagonista é o Marquês Reinhard von Lohengrin. A trama se desdobra do conflito entre essas duas nações, bem como seus conflitos internos, a aliança sofrendo das disputas de poder diferentes ideologias políticas, liberais demagogos, pacifistas e ultranacionalistas autoritários, e o império com disputas entre diferentes casas da nobreza, dinastias, etc, etc, saindo daí assassinatos, conspirações, atos de terrorismos, grandes massacres e batalhas magníficas. Mais interessante ainda é a dicotomia entre os dois protagonistas, sendo o Reinhard um cara bem self-aware, ele entende o meio que está inserido, a decadência e o aburguesamento da nobreza, e age de acordo com alguém na posição dele deveria agir. Em outras palavras, ele olha os caminhos para se tornar alguém de importância na história, vai lá e faz o que tem que ser feito. Ele próprio fala que não ligaria de ser deposto por alguém mais forte, porque isso significa maior grandeza na história do Império. Já nosso querido Wen Li é um completo idealista, ele faz de tudo para preservar os ideais da democracia e liberdade nos quais acredita. Gay. Ainda que isso significa perdas em campo de batalha, diminuição do seu próprio poder, a morte de entes queridos ou o atraso na vitória, porque mesmo sendo superior ao Império em batalhas, o Wen Li sempre é puxado para trás por, olha só, problemas da democracia que ele tanto preza defender. O que é algo bem realista. Falando em realismo, os personagens de apoio são muito bem construídos, mesmo tendo pouco tempo de tela. Eles agem de acordo com seus traços de personalidade, suas devidas inteligências e temperamentos emocionais. E falando em personagens, algo que não poderia deixar passar em branco é que eu amo nesse anime é que pelo menos 70% do CP até agora foram épicas batalhas entre homens jovens com diálogos inteligentes, música clássica como trilha sonora e nenhuma mulher. As mulheres só aparecem na história para servir de romance ou então para agir como malucas da política que logo são assassinadas. PQP, que anime legal. Enfim, tá aí a recomendação, Kino da semana. Ah, e assinem Zeitgeist. Eu, vagante, assinei e até que é bom. Então tá aí, assinem o Zeitgeist. Essa é a moral do e-mail. Cara, uma outra coisa de ficção científica. Algumas coisas de ficção científica, né? Eu tava falando esses tempos atrás com um amigo meu sobre Dune, né? Duna. Que também eu gosto bastante de Duna. Tem o filme novo, que tem aquele cara lá, o cara que fez o filme do rei, esqueci o nome dele. Enfim, mas tem um cara lá. Tem o filme novo e tem o filme antigo do David Lynch, né? Que é um filme meio controverso, que tem muita gente que adora esse filme, tem muita gente que odeia esse filme. Eu não li os livros do Duna, tá? Antes que perguntem. Mas eu assisti os dois filmes, o antigo do David Lynch, assisti mais de uma versão até, e esse novo. Eu gostei do novo, achei muito bom. Tem ali algumas, né, alguns race swap ali, né? Que tem que ter em Hollywood atual. Mas fora isso, eles mantêm a estética do universo do Duna bem firmemente. Que no final das contas é uma estética bem fascista, né? Você tem ali uma casa que é basicamente inspirada, uma casa ali de nobreza, no Dune, que é inspirado pesadamente em Atenas, outra que é inspirada em Esparta. E você tem um negócio tipo de eles lutam com espada, porque tem uma tecnologia de escudo que protege eles de tiro, então todo mundo luta com espada. Então, eu acho o mundo do Dune bem legal. E para voltar nessa questão de ficção científica, que Legend of the Galactic Heroes, que o ouvinte recomendou, Dune, Warhammer 40k, Star Wars.
você começa a perceber que muitas ficções científicas que são interestelares, assim, intragalácticas, que você tem vários sistemas solares, vários planetas, várias facções diferentes, dependendo, você acaba percebendo que sempre tem alguma parte ou tudo pesadamente influenciada por imagens fascistas, né? Warhammer 40k é extremamente isso, Doom, próprio Star Wars, Legend of the Galactic Heroes. E aí você faz pensar, tá, por quê? Acho que o exemplo melhor aqui, tanto Duna quanto o Warhammer 40k, o exemplo é bem simples na real. No Warhammer 40k, resumidamente, existe uma força chamada Força do Caos, que basicamente ataca tudo. Tá? Vou resumir aqui de maneira bem grotesca. A Força do Caos ataca tudo, é coisa do mal, é coisa ruim, é bicho ruim, coisa feia. É o Camunhão. E aí o caos ele ataca tudo. Só que aí que tá, para você sobreviver a um negócio, uma ameaça intergaláctica que ataca tudo, você precisa de basicamente uma unidade governamental que fala assim, tá bom, vamos criar outras máquinas de matar o caos, ok? Então a gente vai fazer programas de cruzamento seletivo, para não dizer outra coisa, que vai construir ultras guerreiros muito foda, que vão usar umas máquinas que a gente vai passar anos pesquisando muito foda também. Então a gente vai investir tudo em criar uma máquina ultra, assim, vamos dizer assim, né, nacionalista, que vai lutar contra essas forças do caos. Então, tipo assim, qual que é a moral aqui? A moral é que se você tem uma ultra ameaça interestelar, galáctica, do mal, você vai precisar de um governo que basicamente faça com que a população sobreviva, ok? O que é isso que a maior parte da ficção científica tem, é isso. Se você tem uma ameaça desse nível e a humanidade tem que sobreviver, a humanidade vai precisar de alguém que faça isso. Vai precisar de um deus imperador, entendeu? Essa é a mensagem. Enfim, vamos pegar outro e-mail. Cadê? E-mail. Another Shade of Brown. Amigo Bases e convidola. E convidado, nossa, é o Gordola aqui de novo. Desta vez vim compartilhar um pouco da minha experiência profissional contigo ao longo desses últimos 2 meses e ver se tua experiência bate com o meu raciocínio. Como você vê, como você e nossos amigos próximos já sabem, consegui me tornar um servidor público e trabalho na área de educação numa cidade vizinha, que o trajeto dura coisa de 1 hora para ir, outra para voltar de transporte público. Não é tão ruim quanto pode parecer. Trabalho com crianças e basicamente meu trabalho é de adestrar integralmente a todos, ensinando eles a fazer suas refeições, necessidades básicas e a conviver de maneira ordeira e independente. Mas até que não é muito difícil. Só impeço que as criancinhas se mordam ou caiam na porrada um com o outro. Na verdade, chega até a ser bem gratificante às vezes, e um detalhe que me chama a atenção demais é uma figura masculina para a criança, na maioria esmagadora das vezes, é digna de idolatria. Isso aqui é verdade. Este último detalhe me fez pensar muito, mas nesses últimos meses eu percebi o porquê disso ocorrer. E a causa é que na periferia de uma cidade grande, boa parte das crianças nessa faixa etária são divorciados. Peraí, peraí, gordão, você não fez, essa frase só não fez sentido. Então, esse último detalhe me fez pensar muito. Mas, nesses últimos meses, eu percebi o porquê disso ocorrer, e a causa é que na periferia de uma cidade grande, boa parte das crianças da faixa etária são divorciados. São de pais divorciados, acho que ele quis dizer. Então vamos lá. Boa parte das crianças da faixa etária são de pais divorciados. Muitos largam o filho na creche para não cuidar dos problemas comuns dos filhos e dar rolê no shopping. Diversas pessoas ali só fazem os mimos dos filhos e mal acostumam a criança demais. O fato interessante é de que, pasmem, as crianças mais caóticas são as que têm os piores pais, de fato, né? O literal arquétipo do Bostil, um retrato em miniatura do país. Mas muito me choca ao ver que diversas crianças pequenas têm seus pais assassinados, presos, divorciados e que literalmente não ligam para os filhos. Nossa, isso é pesado. Do outro lado, as professoras, diretoras e coordenadoras, ganhando mais de 5K por mês, são exatamente o que se espera delas. Uma tia gorda, 50 anos, tatuada, que não sabe cuidar nem de uma tartaruga. Quem dirá de 20 crianças? E com os papos mais sindicalistas possíveis. Outro fato que eu queria perguntar é: na tua época de escola, havia muitos deficientes e autistas?
Notei que cada uma das salas que visitei neste tempo tem cerca de pelo menos 10% dos alunos com deficiência ou autismo grave. Daqueles do piá se debater no chão e falar como se estivesse grunhindo. Na minha época de maternal, jardim e pré-escola, dava para se contar nos dedos o número de crianças assim. Existe alguma causa? UBS, o Dr. Nadine nos deu um diagnóstico sobre o desaparecimento do nosso amigo Gibson. Dr. Nadine, o alcoolismo é um vício nefasto, presente em muitos lares brasileiros que silenciosamente destrói muitas famílias. E acabou por destruir a vida do nosso estimado colega. O início Drunken Friends. Tá bom. A questão da escola. A questão da escola é uma questão. Tu falou que. Como que é a volta aqui? O último detalhe me faz pensar muito. Esses últimos meses eu percebi o porquê disso ocorrer. A periferia de uma cidade, boa parte das crianças são de pais divorciados. Pequenas têm seus pais assassinados, presos, divorciados, que literalmente ligam seus filhos. Nossa, isso aqui é pesado. Mas é a realidade, né? A criança hoje no Brasil é deixada de lado, em sua grande maioria, né? Agora, questão de ter pai assassinado, ter pai divorciado, ter pai. De pai divorciado muita gente teve aqui, eu acho que seria uma sentença de morte. Agora, pai preso, pai assassinado, aí é meio que, né? Tá encaminhando a criança para um bom caminho, sim, né? É um caminho com final no buraco. Mas é que tá, né? Questão do autismo, realmente, na minha época não tinha muito. Que né, criança deficiente. Tinha um ou dois, e era tão marcante que você lembra, né? Não sei você, mas eu lembro dos um ou dois colegas autistas com deficiência que eu tive. E é tão marcante que você lembra. Agora, a questão de ter um grande número na escola faz pensar mesmo. Agora, deixar a criança em creche já é um mau sinal. Um sinal muito ruim. Pais assassinados e presos. Isso aqui tá me marcando, esse negócio do pai assassinado e preso, porque é uma questão que. Volta no que eu falei, né? A garantia de família. Ah, de novo, né? Que nem eu falei, olha só, eu tava falando isso agora. Que o cara não tem a garantia da posse da criança, não tem a garantia da posse da família. E aí surge o problema, divórcio, a criança é deixada de lado. Vamos supor que o pai tenha o máximo de interesse na criança, ele queira investir o máximo possível na criança. Ainda assim, ele vai estar recluso a ter, como fala, um final de semana, uma semana com a criança. Então, tipo assim, a maior parte vai ser deixada para a mulher. Então, basicamente, no caso aqui, você está tirando a garantia da posse do filho do homem, né? Tá jogando a garantia da posse do filho para a mulher. Como é na cidade, né? A garantia da criação do filho nunca está na mão do homem, está na mão da mulher. Isso é quando o cara quer criar, que não é a maioria dos casos. Na maioria dos casos, o cara não quer criar o filho. E aí que tá, o cara não quer criar o filho. Deveria esse tipo de pessoa ter filho para começar de conversa? Não, né? É, de- a questão é chuva de camisinha, né? Passar um avião chovendo camisinha. Mas aí que tá, né? Tem de graça em todo lugar ainda, sem assim, meus pêsames às crianças, né? Mas é isso, vai ter um fim triste. E, enfim. Como você resolve esse problema? Como a sociedade resolve um problema desse? Bom, primeiramente, como eu falei antes, você tem que dar garantia da família pro pai, pro homem. Dando a garantia da família do homem, você estimula bons homens a terem família. E é isso. Né? Agora, o resultado disso vai ser um rombo na frente. Né? Mas, para começo de conversa, essas pessoas. O- a questão básica de se resolver todo esse problema é cortando assistencialismo. É isso. Né? Cortando assistencialismo, o governo não dá mais assistencialismo. O próximo passo é cortar a escola pública, não tem mais escola pública, não tem mais escola de graça, então você vai ter que educar o seu filho, o que vai fazer você ter que planejar para ter filho. Então você não vai ter mais o governo dando comida pro seu filho, nem educação pro seu filho, você se vira. Quero ver quantos vão ter filho aí depois. É isso. Bom, e para ligar nesse último e-mail, eu acho que já tem um assunto bem controverso para falar sobre, que é aborto, né? Com certeza a esquerda hipócrita, a esquerda suja, a esquerda filha da puta, eles com certeza vão legalizar aborto nesse mandato do presidente, ok? Não é surpresa pra ninguém isso, né? Pra quem que presta atenção, eles vão com certeza legalizar aborto. E o aborto tá meio que diretamente ligado a esse assunto. Aborto é uma coisa que todo mundo fala
todo mundo que fala sobre tem uma reação emocional direta, né? Você menciona um assunto, a pessoa tem uma reação emocional imediata. Eu aconselho você a evitar reações emocionais a qualquer coisa, tá? Nesse quesito, eu vou ser honesto, eu sou uma pessoa insensível. Não nesse quesito, mas em tudo. Eu sou uma pessoa insensível. Não acho que é uma coisa boa ou ruim, é só uma característica minha. Eu sou insensível às coisas. A vantagem que eu tenho nisso é que eu consigo olhar as coisas de uma visão, sabe, de cima. Então, por exemplo, as pessoas falam de problemas da vida dela, ou às vezes até os meus próprios problemas, eu consigo olhar de uma maneira meio que de terceira pessoa, por conta de ter essa insensibilidade, de não ter reações emocionais a coisas. Eu não tô querendo fazer um negócio tipo, Sigma, frio e calculista. Não, é só isso, eu só não tenho reações emocionais às coisas. O que, de certa forma, não é sempre bom, ele tem um lado negativo para isso também. Porque existem certas coisas que você tem que ter uma reação emocional. E reações emocionais muitas vezes te levam em bons lugares na vida, dependendo do lugar, dependendo do contexto. Uma reação emocional é boa, principalmente quando você consegue demonstrar emoções genuínas. Afinal, as pessoas gostam de reações emocionais, principalmente positivas. Então, por exemplo, a pessoa te dá uma boa notícia ou algo assim, você tem uma reação espontânea de felicidade e, né, mostrar que você está feliz por ela ou por você ou algo assim. O que pra uma pessoa insensível não é uma coisa impossível. Eu não consigo demonstrar reação emocional assim. Então, as pessoas acabam meio que não sendo muito favoráveis a você. Você acaba tendo um desfavor entre as pessoas quando você não exibe reações emocionais positivas, uh, ou negativas. Mas enfim, a questão do aborto, né? Você fala a pessoa, se a pessoa é a favor ou contra, ela tem uma reação emocional imediata. No caso de ser contra o aborto, a reação emocional ela faz sentido, né? Porque você está falando de assassinato de não nascidos. Né? Você está falando de assassinato de bebês no ventre das mães deles. Na prática, é isso que é. Então, é normal que você tenha uma reação emocional, principalmente por mulheres. Né? Mulheres, se você vê, por exemplo, o movimento anti-aborto, é provavelmente, tanto o anti quanto o pró, são os movimentos mais femininos que tem. Né? Se eu só olhar, por exemplo, vai no Twitter ou no Instagram, põe hashtag Provida, você vai ver que a maioria esmagadora das pessoas falando sobre são mulheres. Você vai ver, por exemplo, nas marchas a favor de aborto em países como Estados Unidos, quando teve lá a revogação do Roe v. Wade, foi também esmagadoramente mulheres. Então, tanto o lado contra quanto o lado a favor é uma questão de mulheres. E faz sentido, porque, primeiramente, quando você fala de desviver bebês, mulheres vão ter uma reação emocional muito forte contra isso. Né? Porque a mulher faz a associação de ser um bebê dela, na cabeça dela. E alguns homens também vão fazer essa associação de ser um filho dele. Porque se você for pensar dessa forma, todo homem vai ser contra. E toda mulher vai ser contra se ela pensar dessa forma. E do outro lado, você tem a mulher que ela passou a vida inteira escutando de que ter um filho, né, engravidar é uma sentença de sua vida acabou, né? Sua vida é em função da criança. Então também vai ter uma reação emocional da mulher que for a favor do aborto, de não querer ter esse destino inóspito, horrível dela acabar com a vida para ter que viver com uma criança, né? Que é isso que acontece na cabeça dela. Então você tem uma reação emocional dos dois lados. Enfim, o aborto vai ser legalizado com certeza aqui no Brasil, como foi em praticamente todos os países que, mesmo com o movimento contra muito forte, teve algumas manobras para ser legalizado. E esses têm dois assuntos diferentes, né? O resultado disso e o porquê disso ser legalizado. Primeiramente, o porquê disso ser legalizado. A esquerda tem uma coisa interessante. Agora eu não estou falando de forma memética aqui, nem de forma cômica, estou falando de forma análise sincera, que é a questão do complexo de inferioridade. Eles têm uma certa impotência em face à vida. E eu digo a vida como um todo. Não a vida de uma pessoa, mas a vida como um todo, a vida, com A maiúsculo, V maiúsculo, que é essa questão da fraqueza, o ódio a si mesmo, é não se ver apto à vida, não se ver apto ao mundo, ter um medo do mundo, ter um medo das coisas. Tipo, isso, o mindset da esquerda é muito perto disso. Então, eles se veem como feios, eles se veem como inferiores, eles se veem como fracos.
E eles querem que isso pare. Então, se você se vê como fraco, inferior, fudido, se você se vê como fudido, se você acha que você é um fudido, se você se vê como coitado, arrombado, você, você não quer que isso aconteça com outras pessoas. Nesse caso, é fácil você entender porque eles são a favor do aborto. Porque eles não querem que outras vidas tenham esse efeito. Então, eles odeiam a vida, né? Eles odeiam a viver. Eles não gostam disso. Eles não gostam disso. Eles não gostam de ser fracos, inferiores e tal. Eles não querem que outras pessoas sejam como eles. Por isso que você vê que a maioria esmagadora de movimentos antinatalistas, né, de não ter filhos, são também de esquerdistas. Porque, por conta disso, é o ódio à vida. É você se sentir fraco, inferior, inepto. É você se sentir que você não tem a capacidade de ser alguém melhor, de superar. É não ter o fogo dentro de você. Isso é a esquerda. Então faz sentido que eles pensem dessa forma de, tipo, vamos não dar esse destino à próxima geração, porque a gente vai acabar com a próxima geração. Tanto é que você vê muito no argumento deles, é tipo assim, mas a criança vai nascer na pobreza, então, enfim, é melhor que ela morra do que ela nascer na pobreza. Do outro lado, você tem o resultado dessa questão, que aí entra a maior controvérsia, que é quando você legaliza o aborto, o tipo de pessoa que comete o aborto volta na questão do que a gente estava falando no outro e-mail. Pais assassinados e pais presos. Então essas crianças que vão sofrer o aborto. No caso, para dar um contexto aqui, o aborto é um negócio interessante porque politicamente é a única coisa que a direita não cede. É ser anti-aborto. A direita não cede isso em nenhum momento. A direita, não só a direita, como os cristãos em geral, é o único aspecto da sociedade, é o único aspecto político que eles não cedem nunca. Em nenhuma forma. Tudo eles estão dispostos a ceder. Tanto a direita quanto os cristãos. Católicos, no caso. Até católicos de esquerda. Eles estão dispostos a ceder em todos os aspectos da sociedade. Deixa transexualismo, deixa gaysismo, deixa aqueles enfim na universidade, deixa 300 mil leis feministas passar, mas aborto não. Aqui é onde traça a linha. Daqui pra frente não. No caso, volta no que eu falei antes. Quem vai estar abortando? Vai ser esquerdista. Vai ser as pessoas que odeiam a vida. Vai ser as pessoas que não querem que outros vivam. E vai ser esse tipo de pessoa, com pais presos e mortos. E aí que tá. Isso é uma questão meio que Sun Tzu. Né? Meio que não é Sun Tzu. É a frase Sun Tzu básica. Não pare seu inimigo quando ele está cometendo um erro. Ok? Para bom entendedor, meia palavra basta. Obviamente, aborto é uma questão nefasto, é eticamente e moralmente horrível. É uma coisa que não. Que é uma coisa que tem até um peso espiritual negativo para um povo. Né? Você ter isso abertamente disponível. Né? Não é uma questão de vibrações baixas até aqui para entrar no espiritualismo meio gay. Mas o resultado disso é o resultado que a gente vê em qualquer lugar do mundo. E para voltar no tempo, né? Aborto é uma das coisas que está presente na humanidade há muito mais tempo. Não é algo recente, não é algo novo. Né? Você volta no século XX, era bem difundido em vários países. Você volta até em povos pré-modernos, você tem, enfim, várias ervas abortivas que eles tomavam para não ter a questão do filho e tal. Você pega seleção de fetos em vários povos diferentes. Os próprios indígenas aqui no Brasil enterram um feto que nasce com defeito vivo. Negócio bem, né? Bem não legal. Os espartanos, por exemplo, tinham vários métodos de seleção para bebês recém-nascidos e, enfim, por aí vai. E aí que tá. É assassinato. E aí entra outra questão que é a questão de, por exemplo, pena de morte, que é muitas pessoas que são a favor de pena de morte, elas são contra o aborto, né? Eu acho que a maioria até. E não é tão diferente assim, porque fazer uma piada aqui, né? Disclaimer, isso aqui é uma piada, mas pena de morte é só um aborto 18 anos depois. Piada pesada, mas é verdade, né? Então, fazer o quê? E aí que tá, eu acho que todo mundo que fala sobre aborto
Tenho certeza que vai ter várias pessoas que vão talvez até comentar, mandar e-mail. Mas é que tá, tipo, a pessoa tem uma reação emocional instantânea em relação ao aborto. Mesmo que você fala pra ela, tá, cara, é isso que vai acontecer. Tá. Não, não, mas isso não pode acontecer. Não, mas eu não tô falando que eu quero que isso aconteça. Que nem agora, eu não tô falando que eu quero que isso aconteça. Eu não acho que isso é uma coisa boa. Mas é o resultado, entendeu? Então, vale a pena você falar sobre o resultado, porque exatamente é o que vai acontecer. Porque vai ser legalizado, tá? Primeiramente. Segundamente, sendo legalizado, Sansu não pare seu inimigo quando ele está cometendo um erro. Primeiramente, tipo, a direita, né? A direita, os católicos, vamos colocar os católicos. E digo os católicos da igreja, né? Cedeu em inúmeras áreas da sociedade que não deveria ter cedido. Cedeu em inúmeras áreas. Cedeu para marxismo, cedeu nas escolas, cedeu para feminismo, cedeu para gaysismo, transexualismo, cedeu para um monte de outras coisas. A lista é grande do que cedeu, mas não cede em aborto, sendo que é o erro do inimigo que ele deveria cometer. Mas, assim, né? Se você tem uma parte da população que quer matar a própria prole, e quer que a próxima geração deles não exista, separar eles, vai falar, não, não, eu quero que vocês existam, ok? Eu quero que vocês continuem se reproduzindo mais, aliás. No final das contas, isso é tudo imoral, antiético, mas é o resultado. E o resultado também é a questão seguinte. A direita cedeu, como eu disse aqui, em todos os aspectos, menos nisso. Sendo que, para isso, você poderia não ter cedido em outros aspectos e manter um aborto legal. Por exemplo, assistencialismo. Se você acaba com todo o assistencialismo, ok? Você não vai ter aborto. Sabe por que não vai ter aborto? Porque as pessoas vão falar, tá, eu não tenho dinheiro para eu comer, eu não vou ter filho. Ok? Acabou. Porque eu não vou ter nem capacidade de nutrientes no meu corpo para poder ter um filho, então, né? Como é que eu vou ter um filho se eu não tenho nem nutriente para me alimentar? Eu vou trabalhar para comer. Mas não, né? A direita não cedeu nisso. Pelo contrário, ela aumentou o assistencialismo. Aumentou. Tipo, o que o Bolsonaro fez no Brasil? O Bolsonaro aumentou todos os tipos de assistencialismo, a ponto de que todo mundo estava ganhando dinheiro do governo. Né? Então, assim, você só alimentou mais. Isso enquanto que. Bom, enfim. Você pega, por exemplo, a África, né? O que acontece na África com o assistencialismo? Você manda dinheiro para eles, manda dinheiro para eles, manda dinheiro para eles, a situação de vida deles não melhora. Não melhora, não melhora. Só aumenta o nível da população, o número da população. Por quê? Porque aí que tá a questão. O mindset é o mindset. Você manda o dinheiro para o Ocidente, tanto o Brasil, a América do Sul, América do Norte, Europa, Oceania, até a Ásia, manda dinheiro para a África na expectativa de que eles vão pegar esse dinheiro e aumentar a qualidade de vida deles, é, resolver problemas de infraestrutura, resolver problemas de fome, de água, etc. O que acontece é que não, eles pegam esse dinheiro, eles só se reproduzem mais, porque eles não querem, eles não têm um mindset de aumentar a qualidade de vida. Eles têm um mindset de, tá bom, agora tem comida, então vamos aumentar, vamos ter mais filhos. Então eles só aumentam o número de pessoas na mesma situação de vida. Eles não melhoram a situação de vida. Eles só aumentam o número de pessoas na mesma situação de vida. Esse é o mindset. Tem mais fruta, então vamos ter mais filho porque tem mais fruta para comer. Não vamos guardar as frutas para comer depois e fazer outra coisa. Não, vamos comer as frutas que já tem. E aí depois vai vir mais fruta, né? Então vamos ter mais filho para comer as mais frutas que vai vir. Esse é o mindset. E é isso. Eu não sou a favor de aborto, mas visto o que vai acontecer, eu acho uma perda de tempo ficar argumentando o inevitável. Então vai acontecer, você não tem que fazer. E ver o resultado disso. E é isso. O que eu sou sim a favor é, como eu falei, cortar todo o assistencialismo para que não tenha aborto. Né? Não tenha aborto. Não tenha ninguém falando sobre aborto, porque não tenha simplesmente a necessidade de aborto. Né? É só uma questão que não deveria ser discutida, porque não deveria ter, tipo, chão argumentativo para ter isso. Mas a questão é que as próprias pessoas que dizem ser contra o aborto criaram um show argumentativo para as pessoas que são pró-aborto. Essa é uma questão meio paradoxal, mas é realidade. Tipo, se você alimentou a parte que é a favor para elas terem argumentos a favores. Então agora, enfim, aguenta. É isso.
Tá completamente fora de questão você cortar todo tipo de assistencialismo. É totalmente fora de questão. As pessoas que são, por exemplo, contra o aborto nem mencionam isso. Nem mencionam. Muito pelo contrário, elas continuam martelando em cima do negócio que dá chão argumentativo para as pessoas que são pró-aborto. Então é isso, essa é a questão. Essa é o Arapuca aí que foi armada. Enfim. É isso que é a esquerda no final. Eles querem ser o feto. A esquerda é morte, a esquerda é decaimento, é decadência, é destruição. É isso que é a esquerda, é uma pilha de fetos, é uma montanha de fetos com um transexual africano em cima. E é isso. E você vê isso, por exemplo, na rejeição que eles têm por qualquer desenvolvimento, qualquer coisa que se relacione a ficar um pouco melhor. Vai numa academia, por exemplo, e pega o cara, aquele cara padrão de academia, o cara que tá com a camisa de poliéster da Nike, com um short tectel, um tênis de corrida, e, enfim, pergunta pra ele, o que você acha da esquerda? Ele vai falar, que esquerda o que, rapaz? Isso aqui é Bolsonaro. E ele tá certo. Que é sobre isso. E tá tudo bem. A esquerda rejeita isso. Então, a minha mensagem final é: seja o poder. Aniquile! Tá bom, vou pegar mais um aqui. Por que os incels não se tornam monges misteriosos? Nossa. Seria uma estética legal para eles adotarem, além de terem a chance de alcançar a iluminação espiritual, o que é mais interessante do que ficar chorando por causa de mulher. Mas obviamente eles não irão fazer isso. Tá, não entendi seu ponto. Mas, assim, o incel ele não chora por conta de mulher, né? O incel ele tem uma causa justa. Nós, incéis, temos uma causa justa. Que é nós crescemos, nós, o povo incel, nós crescemos com a mentira contada de que você pode ter um amor incondicional e que uma mulher vai te amar por quem você é e ela vai te aceitar. Isso não existe. Isso é mentira. Mentiram para nós. E é isso, é só isso. E acabou, quando você percebe que é mentira, alguns têm essa reação. E é isso, porque a questão é falso. Eu tô cansado de falar isso, mas é falso o negócio de que você não tem acesso a sexo. É claro que você tem acesso a sexo, é só você ir procurar mais profundamente o que você acha. Agora, o que o cara quer e que ele não tem acesso é esse amor romântico de filme, que não existe, não tem. E ele vai constantemente tá em estado de negação, e aí ele vai culpar 300 mil coisas, mas a verdade é só isso, que ele foi mentido. Que ele quer aquele amor de primeira vista e romântico e filme. Foda-se. Duas perguntas sobre grupos étnicos. Nossa. Quais grupos étnicos obscuros você acha interessante? Tá, vamos ver. Grupos étnicos obscuros. Ainu, eu acho um grupo muito interessante. Os Khoisan, eu acho um grupo interessante, junto com os Pigmeus também, é um grupo bem interessante. E acho que é pouco conhecido, acho que esses, né? Ainu, Khoisan, Pigmeu. Tem outros grupos que não são são meio que populares assim, mas não são tão famosos. Os povos túrquicos são bem interessantes também, principalmente sobre a influência deles em dinastias, principalmente em dinastia chinesa, que nem o clã China, por exemplo. Pesquisa sobre o clã China, talvez eu fale mais para frente em outro lugar sobre o clã China. É interessante. Ok. 2. Você acredita que certos grupos étnicos passarão por uma grande diminuição demográfica ou até mesmo desaparecerem nesse século? Se sim, quais? Depende. Desaparecerem, acho que não. Mas a diminuição demográfica. Bom, se você for falar por per capita, sim. Mas não. Porque. Per capita no mundo, no caso, né? Proporção de porcentagem de grupos étnicos. Mas a questão é que a maioria dos grupos étnicos eles estão em manutenção. Do tipo. O suficiente para manter o mesmo número. Então acho que não. Acho que nenhum grupo étnico vai deixar de existir, não. Pegar mais um aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Vamos lá aqui. Olá, querido viriato e possível convidado. Espero que seja o Gibson.
Não, o Gibson não tá aqui. Aqui é o tal do Chad Kaczynski, do grupo do Zeitgeist. Acessem zeitgeist1.gumroad.com. Venho por este e-mail relatar e compartilhar um pouco da minha experiência em relação ao meu último dia de trabalho na empresa da qual eu estava com um contrato temporário. Pretendo focar mais no último dia em si, mas para contextualizar, posso dizer que, embora fosse um trampo de produção, eu esperava que fosse um ambiente cheio de peão, onde ia ficar falando bobajado o dia todo e ralando igual um desgraçado, e para minha surpresa eu praticamente entrei em uma long house. Fui colocado em uma equipe com o pessoal mais jovem, em maioria mulheres, e para completar, com uma chefe que é o capeta e velhas como supervisoras. Um ambiente maravilhoso para um homem trabalhar. Preso num ambiente predominantemente feminino, o início foi bem merda e a maioria dos comportamentos dos meus colegas era bem reprimido pela velha desgraçada da minha chefe. Mas ao longo desse tempo, e minha falta de filtro, posso dizer que eu acabei sendo um pilar de mudança para a molecada. Antes, aquele grupo de jovens homens perdidos e comandados por uma velha insuportável acabou por se unir em torno de um maluco doido sem filtro que começou a ir contra a hierarquia predominantemente da minha chefe. Muito provavelmente isso foi o fator determinante de eu não ter sido efetivado, mas acho que não me importava o suficiente com isso também. Ao longo de 8 meses eu praticamente fui guiando aquela molecada mais nova, ensinei bastante coisa para uns caras que estavam tão perdidos quanto eu estava por volta dos meus 18, 19 anos, e isso é bem satisfatório. Talvez a coisa mais bacana tenha sido ter 3 filhos de coração naquela... Bom, 3 maninhos que eu posso dizer que eu ensinei muita coisa, tantos macetes pro trampo quanto coisas importantes para levarem para a vida. Será que seria isso que eu formei um Chorus ou algo similar? Eu não sei, mas penso um pouco sobre isso às vezes. Tá, mas indo para o foco principal, o último dia, já adianto que terá uns textos bem chula, mas vida que segue. Meu contrato se encerrava numa sexta-feira e na noite anterior já estava fazendo meus preparativos para o último dia. Comprei meu energético de café da manhã durante a noite de quinta, instalei um crânio de boi na moto, já que queria fazer uma graça, poesia no rodeio no sábado, e fiz uma carta de despedida para a garota da qual sou imensamente apaixonado. Realmente, tem uns trechos bem cholo aqui. Amanhã de sexta mal começou, e como de praxe sair atrasado de casa para pegar a estrada, mas apesar do atraso, estava absurdamente tranquilo. Aproveitei o trajeto sem acelerar muito, curtindo a paisagem dos campos e das fazendas da região ao nascer do sol. Quando cheguei na firma, fui muito bem recebido pelo pessoal, tanto meus amigos quanto as garotas gostam bastante de mim. O pessoal vindo falar comigo para se despedir antecipadamente e me dar algumas lembrancinhas foi bem massa. Entrei para trabalhar com uma tranquilidade, depois de tomar meu energético de café da manhã e fumar meu vape. Sei que isso não passa muita credibilidade, mas eu dropei o cigarro faz uns meses, mas a nicotina é foda. Ninguém me cobrou nada durante o expediente, tirando minha chefe cretina, até minhas supervisoras vieram se despedir de mim durante o dia e foi bem bacana. Até a hora do almoço eu consegui aproveitar bem meus últimos momentos com os meus amigos, enquanto me preparava para entregar a carta para a garota que eu gosto. E você tá variando entre o cara. Entre tipo o líder de autoajuda e tipo o moleque no ensino médio. Durante o almoço, deu para aproveitar meu último pratão de bulking, papeando com os friends e relembrando os bons momentos. Embora fosse um momento legal, eu acabei saindo mais cedo do refeitório para ir fumar e esperar a garota que eu gosto passar pelo caminho para entregar a carta para ela. Quando vi ela passando junto das amigas, uma delas me deu o sinal de longe para ir lá e já não dava para regar. Só fui. Posso assumir que essa garota tinha noção que eu gosto bastante dela e nós acabamos nos afastando ao longo do tempo por conta de alguns imprevistos. Enfim, eu fui e parecia que elas amigas já estavam esperando. Só pretendia entregar a carta e me despedir, mas fui pego de surpresa. Assim que eu entreguei a carta, ela me surpreendeu me entregando um chocolatinho que tinha comprado para mim de presente de despedida. E bicho, eu só travei. Fiquei uns 5 segundos travado, processando aquilo que só conseguia agradecer e vazar para me esconder dela. Acho que pelo fato de só ter me relacionado com malucas e vagabundas, nunca tive essa experiência de receber afeto de uma garota verdadeiramente boa. Isso foi algo que me pegou pra caralho. Na hora que voltei do almoço, aliás, isso aqui é tudo mentira, tá? Não acredite nele. Porque, como eu disse, nós, o povo em céu, amor verdadeiro não existe, né? O chocolate devia estar com laxante. Continuando, na hora que eu voltei do almoço, eu estava ansioso pra caralho pra ir embora. Uma grande viadagem, inclusive. Durante as últimas horas eu tava meio acelerado pra ir embora logo. E já ia ser liberado uns 15 minutos antes pra ir embora. Durante o resto do expediente, fiquei meio encabulado com aquilo tudo. E acho que o que mais me deixou lelezinho foi quando uma colega me perguntou se
Eu tinha visto a garota ler a carta, pois tinha visto ela voltando do almoço com os olhos avermelhados. E bicho, isso me pegou demais. Os últimos minutos me liberaram pra ir pegar minhas coisas e ir embora. Fui pegar minhas tralhas no armário e ir arrumando as coisas na moto pra pegar a estrada e ir embora daquele lugar pela última vez. Tinha planejado com meus amigos que ia ficar até eles saírem, pra gente se despedir de vez. E assim foi feito. Assim que a galera saiu, começou um tumulto do caralho no estacionamento. Meus amigos apareceram pra me cumprimentar, tirar umas fotos de despedida, essas coisas, e até as garotas surpreendentemente vieram. Quando sobraram só os últimos três frenos, eu já estava ligando a moto para ir embora, quando um dos caras me contou que a garota havia chorado lendo minha carta e ficou muito feliz. E aí foi de fuder. Eu já estava preparado para ir embora, de cabeça erguida e orgulhoso de ter deixado meus amigos muito bem no último dia. No momento que saí da firma e parei no acostamento da estrada, só pensei na garota e aí não teve como. Fiquei emocionado igual um viadinho. Mas no fim peguei a estrada, e dessa vez para não voltar mais. Não sei o que extrair disso tudo. Foram meses de altos e baixos. O fato de ter sido um pilar pra união de bons amigos e deixar bem orgulhoso. Mesmo sendo o cara mais maluco daquele lugar, eu acabei deixando minha marca lá. Tirando minha chefe, todo mundo gostava bastante de mim. Acho que isso é uma experiência bem satisfatória. Serviço como alguém importante pra muita gente ali. Quanto à garota, não sei se vou rever ela tão cedo, mas acho que em anos é a primeira mulher que eu conheci, da qual eu realmente acredito que é uma mulher verdadeiramente boa, que eu gostaria de ter meu lado. Mas o futuro é algo incerto, né? Pega o zap dela, cara. Meu Deus, que complicado. Enfim, espero que não tenha sido um e-mail muito maçante, mas gostaria de compartilhar com pessoas que eu gosto, afinal, já acompanhei seus podcasts fazem anos e gosto muito do seu trabalho. Agradeço por ter lido até aqui. Se agradece das fotos das paradas, a moto com o crânio instalado, meus top 3 frames, a carta e as motos correndo no rodeio. Ah, legal. Bom, interessante. Interessante essa história. Isso aqui meio parece mais por Nando que pra mim, né? Geralmente esse meio pra mim é tipo. É... Quais grupos étnicos vão deixar de existir amanhã? Mas enfim, gostei do e-mail, bom, emocionante. Me lembra, eu já. A última vez que eu trabalhei numa fábrica, meu último dia, na verdade, foi bem simples, na real. Porque eu só escolhi que eu não ia voltar mais, então. Basicamente, estava no começo da pandemia, mais ou menos. E aí eu fazia uma função bem específica nessa fábrica que envolvia ficar dentro de algumas das máquinas. E aí teve por conta de uma decisão burríssima de uma pessoa na liderança lá da fábrica, deu um problema em todas as máquinas. Aí foi eu, mais uns caras, passar um bom tempo tendo que arrumar essa cagada. E aí, depois de arrumar a cagada, eu saí de dentro da máquina, eu tava tipo, e tava tipo extremamente quente, eu pingando de suor, tudo sujo. E aí eu fui meio que tipo na fábrica tinha uma parte ali que tinha água, café, comida, essas coisas, e eu tava tipo só lá pingando no suor tomando água. E aí chegou um dos líderes que depois que tipo as máquinas já estavam rodando, né, eu fui trabalhar pra cacete o dia inteiro, chegou um dos líderes. Aí ele olhou pra mim assim, viu que eu tava todo sujo, pingando no suor. E aí ele virou pra mim e falou assim: Ah, cadê sua máscara? Aí eu olhei, eu fiquei uns 5 segundos olhando pra ele, tipo, com a cara, tipo, você tá falando sério. Aí ele repetiu: cadê sua máscara? Eu falei: Máscara? Aí ele falou: pega uma máscara lá, não é bom ficar sem não. E foi embora. Eu fiquei. Naquele dia eu falei: tá, eu não volto mais aqui. E não voltei mais lá também. Aí eu só, tipo, eu só voltei lá pra tipo, entregar o equipamento e tal, que eu precisava. Só isso. Nunca, nunca mais voltei. Não, eu só pedi demissão. Acabou. Eu só pedi demissão por carta. Por carta não, por e-mail mesmo. E não voltei mais lá. Acabou, cara. Nem fudendo que eu voltar a trabalhar no negócio depois dessa. E era um trampo tranquilo, ganhava bem. Trabalhava de boa, não tinha encheção de saco. Mas aquilo ali pra mim não foi tipo o ápice, entendeu? Que volta na questão que eu tava falando no começo. Era uma dessas experiências próprias, foi justamente isso. Da questão do senhor incrível. Vem um cara de 1,60 falar pra você cadê sua máscara. Com você pingando de suor, depois de resolver uma cagada deles. Isso pra mim foi demais, cara. Não deu, não. E aí eu saí num. Ele depois foi tipo. Perguntou se não, eu fiz alguma coisa errada e tal. Eu falei, não, só não quero mais trabalhar aí. Talvez eu devia ter falado na cara dele, não, que você é um retardado pedindo pra usar máscara quando eu tô sozinho dentro de uma máquina. Ela tomar no seu cu. Talvez seja isso.
Mas é isso, ambiente de trabalho. Tchau.